o martírio de Policarpo, bispo de Esmirna. A gente tem aqui, no ano 155, uma carta da igreja de Esmirna, e a gente vê aqui o texto chamado de primeiro martirológio. Oi? Ano 155. Então vamos lá. A igreja de Deus estabelecida em Esmirna, a igreja de Deus estabelecida em Esmirna, a igreja de Deus estabelecida em Filomélio, e as igrejas de todos os lugares que são parte da Igreja Santa Católica. A misericórdia, a paz e a caridade de Deus Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo vos sejam concedidas abundantemente. Escrevemos, irmãos, a respeito dos que testemunharam, em particular, o bem-aventurado Policarpo, que, com seu martírio, selou e pôs fim à perseguição. Os acontecimentos que provocaram seu martírio foram usados pelo Senhor para nos dar uma imagem do martírio segundo o Evangelho. Policarpo aceitou ver-se traído como o Senhor para aprendermos a imitá-lo por nossa vez e a não olharmos para o próprio interesse, mas para o do próximo, pois o amor autêntico e eficiente consiste, para cada um, em querer não apenas a própria salvação, mas a de todos os irmãos. 1. Felizes os corajosos. Felizes e corajosos foram todos os heróis da fé, conforme a dispensação divina. Atribuímos a Deus, cujo poder é soberano e universal, os nossos progressos na piedade. Não há quem não se maravilhe ante a intrepidez, a paciência e o divino amor destes confessores. Foram dilacerados pelos flagelos até o extremo de ver-se-lhes a estrutura de suas carnes, veias e artérias profundas. Suportaram firmes, provocando a comiseração dos espectadores. Tinham alcançado tanta elevação espiritual que não soltavam lamentos nem gemiam. Presenciando o seu martírio, compreendíamos que nesta hora as testemunhas de Cristo estavam fora do próprio corpo, ou antes, que o Senhor as assistia com sua presença. 2. Possuídos pela graça de Cristo, desprezavam os tormentos. No transcurso de uma hora, ganhavam a eterna vida. O mesmo fogo os refrescava. Este fogo dos carrascos. Interiormente pensavam num outro fogo, no fogo inextinguível. A sua alma contemplava os bens reservados aos que sofrem, que o olho não viu, nem o ouvido ouviu, nem o coração pressentiu. O Senhor mostrava-lhes estes bens, a eles que, deixando de ser homens, se tinham tornado anjos. Finalmente, condenados às feras, os confessores tiveram que enfrentar tormentos espantosos. Foram estirados sobre cavaletes, submetidos a todo gênero de torturas, para que a duração do suplício os constrangesse a negar sua fé. 3. Não faltaram maquinações dos demônios, mas graças a Deus nenhum deles foi vencido. Germânico, corajoso sem par, fortalecia a fraqueza dos outros como exemplo de sua intrepidez. Ele foi maravilhoso no combate contra as feras. O procônsul o conjurava a que se apiedasse de sua juventude, mas Germânico, desejoso de sair quanto antes deste mundo injusto e criminoso, atraía sobre si a fera, batendo nela. O imenso populacho, exacerbado com a coragem e piedade dos cristãos, prorrompeu em gritos: morte aos ateus! Prenda-se a Policarpo! 4. Somente um fraquejou. 5.
um frígio acabado de chegar de sua terra. A visão das feras infundiu-lhe o pavor. Quinto era, no entanto, quem havia estimulado os irmãos para que se denunciassem a si próprios espontaneamente e lhes tinha dado o exemplo. O procônsul pôde tanto com suas insistências que Quinto terminou abjurando e sacrificando. Eis porque, irmãos, não aprovamos aqueles que se entregam espontaneamente. Aliás, este não é o ensino dos evangelhos. 5. O mais admirável dentre todos os mártires foi Policarpo. Ao ser notificado dos horrores praticados, não se perturbou, mas insistiu em permanecer na cidade. Acabou, porém, acatando a opinião da maioria e se afastou para uma pequena fazenda próxima à cidade. Aí, morando com alguns companheiros, orando dia e noite por todos os homens e todas as igrejas do mundo, conforme era seu hábito. Enquanto orava, 3 dias antes de sua prisão, caiu num arrebatamento espiritual e viu seu travesseiro ardendo. Voltando-se para seus companheiros, lhes anunciou: hei de ser queimado vivo. 6. Como os que andavam procurando não deixassem de persegui-lo, mudou de esconderijo. Nem bem se tinha retirado, sobreviveram guardas que, não o achando, levaram presos 2 jovens escravos. Um destes, submetido à tortura, falou. Policarpo não podia mais furtar-se, já que os próprios familiares o traíam. O chefe da polícia, ou oficial de paz, digamos assim, o termo que usavam lá, o chefe da polícia, que responde ao nome predestinado de Herodes, almejava levar Policarpo preso ao estádio, onde este terminaria sua peregrinação compartilhando a sorte de Cristo, enquanto seus delatores compartilhariam o castigo de Judas. 7. Assim, levando consigo o jovem escravo numa sexta-feira, na hora da ceia, guardas a pé e outros montados empreenderam a marcha, armados dos pés à cabeça como se fossem contra leões. Entrada já a noite, chegaram à casa onde se escondia Policarpo. Este, deitado num quarto do andar superior, teria podido retirar-se para outra fazenda, mas não quis, declarando apenas, entre aspas, seja feita a vontade de Deus. Tendo ouvido a voz dos guardas, desceu e entrou em conversação com eles. Sua avançada idade e calma causaram admiração. Não compreendiam que se fizesse tanto alarde para prender um homem tão velho. Policarpo providenciou-lhes comida e bebida, tanto quanto desejavam, a despeito da hora avançada. Não solicitou outra recompensa, senão uma hora para livremente orar, que lhe foi concedida. Começou a orar de pé, como um homem cheio da graça divina. Durante 2 horas, incontivelmente, perseverou orando em voz alta. Todos olharam para ele estupefatos. Muitos lamentavam-se por aprisionarem ancião tão divino. 8. Terminada a sua oração, tal qual mencionara a todos, humildes e grandes, ricos e pobres, familiares e amigos, toda a igreja universal, a hora de partir chegou. Sentaram-no num asno e caminharam para a cidade de Esmirna. Era o dia do grande sábado. Encontraram-se com Herodes, o Eirenarque, e seu pai, Nicetas, que o fizeram subir à sua carruagem. Sentados a seu lado, procuravam convencê-lo, dizendo: ora, que mal há em dizer, senhor César, e em sacrificar aos deuses, como de costume, se assim salvas a vida? A princípio, Policarpo decidiu não contestar, mas como insistissem, declarou-lhes: não hei, entre aspas, não hei de fazer como me aconselhais. Seus 2 companheiros desiludidos insultaram-no e empurraram-no tão brutalmente para fora da carruagem,
que caiu e machucou as pernas. Policarpo não se inquietou. Com um passo alegre e veloz, continuou caminhando. O grupo dirigiu-se para o estádio, onde o tumulto e a vociferação eram tantos que ninguém conseguia fazer-se ouvir. Nono. Ao entrar no estádio, uma voz celestial retumbou, entre aspas: bom ânimo, Policarpo, mostra-te viril. Ninguém percebeu quem tinha falado, mas irmãos nossos ouviram a voz. Enquanto avançava Policarpo, o tumulto atingia o paroxismo, entre aspas: está preso Policarpo. Finalmente, em presença do procônsul, este lhe perguntou se era Policarpo, e, ouvida a afirmativa, tentou persuadi-lo com perguntas e exortações a deixar sua fé, dizendo, entre aspas: considera a tua idade, e semelhantes coisas como é de praxe nos lábios dos magistrados, como acrescentasse, entre aspas: jura pelo gênio de César, retrata-te, grita, abaixo os ateus, fecha aspas. Policarpo, muito gravemente olhando para os pagãos que enchiam as escadarias do estádio e acenando para eles, suspirou e exclamou, entre aspas: abaixo os ateus. O procônsul insistiu: jura e te soltarei, insulta a Cristo. Policarpo respondeu: 86 anos há que sirvo a Cristo. Cristo nunca me fez mal. Como blasfemaria contra meu Rei e Salvador? 10. O procônsul instou: jura pela fortuna de César. Fecha aspas. O bispo redarguiu, abre aspas: andas muito enganado se esperas que jure pelo gênio de César. Já que decides ignorar quem sou, escuta a minha declaração. Eu sou cristão. Se desejas saber o ensino cristão, dá-me um dia e escuta-me. Fecha aspas. Disse então o procônsul, abre aspas: persuade ao povo. Fecha aspas. Policarpo retrucou, abre aspas: na tua presença parecer-me-ia justo explicar-me, porquanto aprendemos a prestar aos magistrados e autoridades estabelecidas por Deus a consideração que lhes é devida, na medida em que não contrariem nossa fé. Fecha aspas. 11. O procônsul disse: tenho feras a meu dispor, se não te retratas, entregar-te-ei a elas. Fecha aspas. Ao que Policarpo respondeu, abre aspas: ordena, quando nós cristãos morremos, não passamos do melhor para o pior, é nobre passar do mal para a justiça. Disse ainda o procônsul: se não te retratas, mandarei que te queimem na fogueira, já que desprezas as feras. Disse então Policarpo, abre aspas: ameaça-me com fogo que arde 1 hora e se apaga. Conheces tu o fogo da justiça vindouro? Não sou crente não, gente. Desculpa, era para eu ler e não comentar. Mas não sou crente não, o que é isso? Continuando aqui. Sabes tu o castigo que devorará os ímpios? Não demores, sentencie o teu arbítrio. Fecha aspas. 12. Policarpo deu estas e outras respostas com alegria e firmeza, e seu rosto irradiou a divina graça. O interrogatório perturbou não a ele, mas ao procônsul. Este acabou mandando seu arauto proclamar por 3 vezes no meio do estádio que Policarpo se confessa cristão. Então a turba pagã e judia não mais conteve sua ira e vociferou: eis o doutor da Ásia, o pai dos cristãos,
o destruidor dos deuses, que com seu ensino afasta os homens dos sacrifícios e da adoração. Enquanto tumultuava, alguém solicitou ao Acíarco Filipe que soltasse um leão contra o ancião. Filipe recusou, visto já ter terminado com os jogos. Entre aspas, neste caso, ao fogo com ele. Cumprir-se-ia a visão estática dos dias precedentes, quando o ancião viu seu travesseiro ardendo e anunciou, entre aspas, hei de ser queimado vivo. Foi queimado mesmo. 13º, o desenlace precipitou-se. O povo amontoou lenha e ramos apanhados nas lojas e nos banhos públicos, no que se destacaram, como de costume, os judeus. Nem bem aprontada a fogueira, Policarpo despiu suas vestimentas, tirou sua cinta e tentou descalçar-se. Ordinariamente não o fazia, porquanto os fiéis rivalizavam entre si para o ajudar e tocar seu corpo. Tanta era sua santidade que antes do seu martírio já era objeto de veneração. Arranjou-se logo para o prender à fogueira. Os carrascos pretendiam pregar seus membros, mas ele lhes disse, abre aspas, deixai-me livre, aquele que me deu forças para não temer o fogo, forças me dará para permanecer nele, sem a ajuda de vossos pregos. 14º, não o pregaram, ataram-no simplesmente. Atado aí, mãos para trás, Policarpo parecia uma ovelha escolhida na grande grei para o sacrifício. Levantando os olhos, exclamou, entre aspas, Senhor Deus onipotente, Pai de Jesus Cristo, teu Filho predileto e abençoado, por cujo ministério te conhecemos, Deus dos anjos e dos poderes, Deus da criação universal e de toda a família dos justos que vivem em tua presença. Eu te louvo porque me julgaste digno deste dia e desta hora, digno de ser contado entre teus mártires e de compartilhar do cálice de teu Cristo, para ressuscitar a vida eterna da alma e do corpo na incorruptibilidade do Espírito Santo. Possa eu hoje ser recebido na tua presença como uma oblação preciosa e aceitável, preparada e formada por ti. Tu és fiel às tuas promessas, Deus fiel e verdadeiro. Por esta graça e por todas as coisas, eu te louvo, bendigo e glorifico, em nome de Jesus Cristo, eterno e sumo sacerdote, teu Filho amado. Por ele que está comigo e o Espírito Santo, glória te seja dada agora e nos séculos vindouros. Amém. 15º, depois de Policarpo proferir este amém, os carrascos acenderam a fogueira e a chama alçou-se alta e brilhante. Neste momento presenciamos um sinal e a nossa vida foi poupada, quem sabe para relatar este milagre. O fogo tomou a forma de uma abóbada ou de uma vela inclinada pelo vento e rodeou o corpo do confessor. Policarpo estava de pé, não como carne que queima, mas como pão que se doura, ou como ouro ou prata que se purificam. Sentíamos um perfume delicioso, como de incenso ou de aromatas preciosos. 16. Finalmente, os criminosos sem lei, vendo que seu corpo não podia ser destruído pelo fogo, mandaram um verdugo para o matar com a espada. Ué, não conseguiu, cara? Da ferida saiu uma pomba e brotou uma torrente de sangue, tal que extinguiu totalmente o fogo. A enorme multidão maravilhava-se da diferença entre infiéis e eleitos. Então, a gente tem essa narrativa, e eu não sei vocês, mas assim, eu fico impressionado, né, com
a marca, né, que esse cara deixou para a sua geração. Eu fico olhando aqui, né, o texto foi escrito em 95 por Clemente de Roma, e assim, parece que o texto foi escrito ontem, e só de pensar que assim, caramba, sabe, é um negócio impressionante. Fala. A Igreja Católica colocou aqui o negócio aqui, a respeito de Policarpo, martírio. Aham. Pequeno. Martírio relata que Policarpo, no dia da sua morte, disse: por 80 anos, 86 anos devo servir. O que poderia indicar que ele teria então esta idade, ou que ele teria vivido este tempo após ser convertido. Ele prossegue dizendo: como então posso ter blasfemado contra meu rei e salvador? Prossigais com a tua vontade. Policarpo foi então queimado vivo na estaca por se recusar a acender incenso para o imperador romano. A data da morte é 166, 167. E isso colocada por Eusébio, mas colocada pelo proconsulado foi 55, 56. Então a gente olha, né? Perdão, qual é a fonte? Aqui é da Wikipédia, mas é a página da Igreja Católica. Sim, mas qual é o nome do site? Wikipédia. Ah, da Wikipédia, que está tendo como fonte a página da Igreja Católica. Qual é a página da Igreja Católica? Não fala, só fala da Igreja Católica. Tá, a Igreja Católica a fonte, né? Ah, então tá Igreja legal. Católica é Igreja Romana Católica. Ah, tá, Igreja Romana Católica. Então tudo bem. Qual o título da pesquisa da Wikipédia que está aí? Tá só o nome dele? Policarpo de Esmirna. Policarpo de Esmirna. Legal, não, estou falando isso porque aí se de repente alguém que está ouvindo o áudio for pesquisar, sabe onde está. Eu estou tirando daqui do Documentos da Igreja Cristã de H. Peterson.